Olá, queridos, tudo bem? Bom, a proposta de hoje é a seguinte. Vocês com certeza já devem ter sido sinalizados por mim, ao vivo, né? De iniciarem a feitura dos exercícios conceituais da página 46, né? Depois dessa correção, né? A gente vai fazer os exercícios contextualizados por esse vídeo aqui. Então, vamos seguir juntos, vamos fazer com calma e vou procurar, da melhor forma possível, passar para vocês esse momento chave, que é o momento de revisão, né? Vamos rever tudo que a gente viu até agora, com bastante calma e, sobretudo, né, aplicando o nosso conhecimento mediante os exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei no vídeo o print do exercício, dos exercícios, então vocês vão poder acompanhar tanto na apostila como nessa gravação, tá? Eu vou por aqui pela apostila, porque fica melhor para eu ler, e vamos fazer juntos, ok? Então, simbora! Pois bem, queridos, exercícios contextualizados. O exercício contextualizado de número 1 inicia-se com um trecho de um artigo produzido por um professor da PUC, e trata sobre o iluminismo, tá certo? Então vamos ler? Conhecido como século das luzes ou iluminismo, o século XVIII foi marcado por um movimento do pensamento europeu, ocorrido mais especificamente na segunda metade do século XVIII, que abrangeu o pensamento filosófico e gerou uma grande revolução nas artes, principalmente na literatura, nas ciências, nos costumes, na teoria política e na doutrina jurídica. O iluminismo também se distinguiu pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico. Como eu sempre peço para vocês, por gentileza, peguem a sua caneta, sublinhem a partir de o iluminismo até filosófico, por gentileza. Ok? Então, tomando como base o contexto abordado, que todos nós já sabemos, né? Já está tratando essa questão do iluminismo, a análise que cabe corretamente, né? A melhor opção de resposta é a de que, vamos lá, A, B, C, D ou E. Queridos, eu vou fazer assim, já digo o gabarito, justifico, e depois eu vou passando, né, pelos itens errados, ok? Vamos fazer dessa forma. Então, queridos, o gabarito dessa questão número 1 é a letra E. Vamos ver? O iluminismo combateu o mercantilismo, o tradicionalismo religioso, herdado da Idade Média, e a divisão da sociedade em estamentos. Perfeito. Tudo que estava ligado, né, à Idade Média, ao feudalismo, o iluminismo combateu. Né? Combateu o mundo feudal, né? Combateu a sociedade estamental, né? Combateu o mercantilismo, aquela prática, né? Lembra do ano passado? Uma prática econômica vinculada ao enriquecimento do Estado absolutista. Então, não tinha como essa prática econômica abraçar, por exemplo, os conceitos liberais, né, do século XVIII. Não tinha. A prática econômica do mercantilismo estava abraçada, estava caminhando pelo mesmo sentido que a prática política daquele Estado absolutista centralizador. Tudo bem? Então, por isso, né, que o iluminismo combateu o mercantilismo, né? Combateu, de fato, o conhecimento produzido por tanto tempo pela Igreja Católica, né? Mais de 1000 anos. Né? Aquela coisa dogmática do catolicismo, aquela visão da culpa, né? Isso foi sendo, né, na Europa, a partir do século XVI, XVII, por aí, questionado. Né? A gente viu, ano passado, né, bastantes religiões que surgem, né, na Europa, como o calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo, né? Então, foram religiões que combatiam, né, de fato, né, questionavam certos dogmas católicos. E o iluminismo entra nessa seara também, né? Do ponto de vista filosófico, ok? Então vamos ver por que não é a D. O despotismo esclarecido ligado à associação entre as ideias das luzes e o poder absolutista dos reis,
foi aplicado com ênfase, olha o perigo das palavras, a todos. Não foi aplicado a todos os Estados europeus, tá certo? Teve Estado que não teve nada de despotismo esclarecido, tá certo? Como a própria Espanha, né? Como a própria Inglaterra, né? Então, essa é descarta. Vamos para C. As ideias defendidas por John Locke na obra O Contrato Social afirma que o soberano deve conduzir o Estado de forma democrática, de acordo com a vontade do povo. John Locke, ele de fato pregava a liberdade política, a liberdade econômica, mas nada associado à democracia. Não, ele tinha que existir um monarca e saber, né, até onde esse monarca poderia ir, tá certo? Então, vamos à letra B. A escola fisiocrática sustentou a ideia de que existem leis naturais que regem a sociedade, mas que poderiam ser alteradas pelo bem da humanidade. E, além disso, defendeu que a indústria, meu Deus, risca isso aí, fisiocracia, né? Os fisiocratas defendiam a riqueza mediante ações no campo. Lembra que os fisiocratas, todos esses filósofos dessa escola econômica, eles eram proprietários de terra, né? Então, indústria para eles, defesa da indústria, do capital, da cidade, no way, descarta essa questão. Letra A, o liberalismo econômico deu ênfase à economia mercantilista, já foi por terra. O liberalismo econômico não deu ênfase a mercantilismo coisa alguma. Muito pelo contrário, o liberalismo econômico, né, defendia o afastamento com esses princípios mercantilistas. Então, por exemplo, o Estado se fazer presente em todas as instâncias econômicas, todos os lugares econômicos, né? Algo que é defendido pelo mercantilismo, pelo liberalismo econômico, não. O liberalismo econômico defendia o free market, né? Defendia o empreendedorismo, né? Defendia a mão invisível do Estado na economia, ou seja, Estado, não se mete aqui na economia não, deixa a economia se fazer por ela mesma. Tudo bem? Beleza. Então, gabarito, gabarito letra E. Beleza? Show? Vamos para 2. A segunda questão, mais curtinha, também, né, pergunta um fundamento do liberalismo nessa seara do que nós estamos estudando, iluminismo e liberalismo econômico. Então vamos lá. No livro Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, publicado em 1776, Adam Smith argumentou que um agente econômico que procura o lucro, movido pelo próprio interesse, acaba favorecendo toda a sociedade. Pode-se interpretar este ponto de vista como um fundamento, queridos. O gabarito é a letra A, do liberalismo, que dispensou a regulamentação da economia pelo Estado. Né? Isso é um cântico, isso é quase uma oração para os liberais econômicos. O Estado vai embora, a gente quer free market. Tudo bem? Então, gabarito é a letra A. Por que não é a letra B? Do utilitarismo? A definição de utilitarismo está até correta, mas ela não se enquadra com o livro, né? Com a obra, com o propósito da obra, da questão do corporativismo, que propôs a organização da sociedade em grupos econômicos. Não, corporativismo era uma tendência, né, trabalhista vinculada a procurar melhores condições para determinadas partes de uma indústria, tá? Então, do socialismo, que expôs a contradição entre a produção e a apropriação de riqueza, Adam Smith não estava falando sobre isso, princípio socialista. Pelo contrário, capital liberal, tá? E do mercantilismo. Esquece, né? Nada a ver. Isso é uma definição vinculada a obras, né, que defendiam a presença do Estado ali, todas as instâncias econômicas, o Estado, né, criando uma burocracia, a mão que não seria invisível, né? O Estado se fazendo presente, né, nas finanças da economia do próprio Estado, tá certo? Então, o gabarito é a letra A, número 2. Beleza? Surgiu o gabarito, letra A. Simbora, então. Tudo ok? Tudo tranquilo? É claro, queridos, que vocês vão ter a liberdade, né, para poder voltar a hora que vocês quiserem.
Ah, não entendi isso que o Guilherme falou. Então volta no vídeo. Não entendi esse pensamento. Volta novamente no vídeo. Ou, né, deixem para a próxima aula, façam um, um questionário, né, de dúvidas e eu vou respondendo com vocês. Tudo bem? Tranquilo? Show? Então vamos à questão de número 3. Lembrando que já postei para vocês os gabaritos dos exercícios conceituais e dos exercícios de aprofundamento. Está no PDF, eu já devo ter postado aí para vocês, beleza? Show? Então vamos para a questão de número 3. Importante a gente fazer esse trabalho de revisão, porque ao mesmo tempo que a gente está exercitando, nós estamos nos lembrando, né, de certos conceitos que não podem ser apagados. Né? Todo esse conjunto de assuntos que nós estamos tratando tem como, né, alicerce principal, né, o protagonismo da burguesia. Não se esqueçam disso, ok? Estamos tratando de revoluções liberais burguesas na Europa, né, do século XVI, da época do século XVII, XVIII, XIX, ok? De boa. Vamos para a terceira. A terceira questão, né, já muda um pouco o assunto. Então, estamos mais falando sobre iluminismo e nem revolução científica. Estamos tratando sobre primeira revolução industrial, certo? Vamos fazer uma recapitulação? Onde acontece? Na Inglaterra. A Inglaterra, mediante esse evento histórico, ela muda, né, de um capitalismo tal para o capitalismo tal. Alguém lembra? Capitalismo mercantil para o capitalismo industrial, tá certo? O protagonismo da riqueza dessa nação não é mais, né, o comércio, né, de produtos, primários. Né? Agora, a fonte da riqueza inglesa são os produtos, né, que dependem de uma matéria-prima e são confeccionados, né, dependente dessa matéria-prima, para criar outros. Então, há uma mudança do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial, que vai gerar uma outra fase do capitalismo. Capitalismo financeiro após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então vamos lá. Primeira Revolução Industrial, de acordo com seus conhecimentos. Considere as afirmativas e diga para mim, estudante, quais que são as verdadeiras. Vamos lá, fazendo com calma. Iniciou-se nas últimas décadas do século XVIII, perfeito, 1780, e estendeu-se até meados do século XIX. A invenção da máquina a vapor e o uso do carvão como fonte de energia primária marcaram o início das mudanças nos processos produtivos. Perfeita colocação. Esta aí está correta, tá? Eu vou lendo, porque essa questão me permite isso, né? A gente vai aos poucos, diferente do que a gente estava fazendo. Não vou dizer o gabarito logo, não. Vamos fazendo aos poucos, tá? Lendo as questões é muito importante. Então, essa número 1, essa afirmativa está corretíssima, tá certo? Pontuou, né, do ponto de vista temporal, quando começa a Revolução Industrial, né, falou, né, as nuances, as características dessa Revolução Industrial, a invenção da máquina, vapor, o uso do carvão, né, nos processos produtivos. Então, essa está correta. Vamos lá para 2. O Reino Unido foi o primeiro país a apresentar condições básicas para o início da industrialização, devido à intensa acumulação de capitais no decorrer do capitalismo comercial. Olha, justamente o que a gente estava conversando, né? Diante daquela acumulação de recursos provenientes desse momento na Inglaterra, né? Focada, né, no capitalismo comercial, né? Mercantil, né? Como, por exemplo, os atos de navegação, né? Foi uma evidência desse capitalismo comercial e mercantil. Né? A Inglaterra acumula capital, a economia inglesa acumula grana, dinheiro e consegue mudar, né, a prática do seu capitalismo para uma nova fase, né? Evoluiu, né, para o capitalismo industrial. Então, essa, a 2, está correta.
Beleza? Vamos lá, então vamos para a terceira. Os mais destacados segmentos fabris desta fase foram o têxtil, o metalúrgico e o de mineração. Completamente correto, né? Quando a gente for pensar em produtos dessa revolução industrial, temos que levar em consideração, né, os segmentos fabris que mais se destacaram: têxtil, metalúrgico e a própria mineração. Tudo bem? Tá certo? Por isso que se dizia que as vestimentas inglesas tinham a grande qualidade, né, de venda no globo nesse período, mediante a qualidade dos panos feitos, e, sobretudo, a velocidade que esses panos, esses produtos eram feitos, tá certo? Então, a 1, 2, 3, corretíssimo. E a última, as transformações produtivas desta fase atingiram rapidamente outros países. Esse é o grande problema. Atingiram rapidamente outros países, como a Alemanha, França e Estados Unidos, ainda no século XVIII, recrutando os operários com salários atrativos, mentira, e promovendo assim um intenso êxodo rural. Quer dizer então que os camponeses saíram do campo porque a indústria estava chamando geral para trabalhar e para ganhar muito, e para virar um futuro dono de fábrica? Não, não, nada disso. Isso é o cenário pensado dos sonhos, né? Mas na realidade isso não aconteceu. Tá? O camponês saiu, foi forçado a sair do campo, mediante o cercamento dos campos, né? Ficou desempregado, teve que vender a sua mão de obra a baixo preço, né? Porque tinha muita gente procurando, né? E quando alguém não queria trabalhar, tinha mais 1000 que queriam trabalhar naquele posto. Então, essa questão 4, ela devia estar assim, vírgula, no mundo dos sonhos. Depois do rural, devia estar escrito assim, no mundo dos sonhos. Então, o gabarito dessa questão é a letra A. Tudo bem? Beleza? Estão comigo? Espero que sim. Vamos avançar, então. Vamos para a questão de número 4. Estou gostando, estou gostando. Bom, sempre bom ler, né? Quem escreveu o texto de apoio? De um livro didático, né? Dos autores, cadê? Nelson Piletti e José Jobson de Arruda. Ou seja, são professores que escreveram esse parágrafo que nós vamos conversar, ok? Vai nos ajudar a fazer essa questão. Então vamos lá. Após a decapitação do rei, o parlamento sofreu nova depuração. Um conselho de Estado com 41 membros passou a exercer o poder executivo. Mas o controle do Estado estava de fato nas mãos de Cromwell. Opa! Já ouviram falar de sobrenome? De que assunto, então, essa questão vai tratar? Hein? Oliver Cromwell. Sim, queridos, as revoluções inglesas, né? Ofereceram-lhe a coroa, mas ele a recusou. Na prática, já era um soberano e podia até fazer seu sucessor. Após a morte de seu líder, em 1658, o destino da chamada República de Cromwell foi marcado pela reformulação da Igreja Anglicana, sob o controle de Carlos II. Nós comentamos sobre isso, né? Algum monarca Stuart reformulou a religião anglicana. Agora, eu, como líder da Igreja Anglicana, concedo a liderança desta igreja para o Papa. Falei sobre isso? Não, né? Então descarta a letra E. Invasão de Guilherme de Orange, meu xará. Eu expliquei isso para vocês. O Guilherme de Orange, ele invade a Inglaterra para se tornar monarca no chamado episódio da Revolução Gloriosa, ou foi uma revolução, né, amistosa, né, sem derramamento de sangue, nesse período final das revoluções inglesas? Sem derramamento de sangue, né? Foi um acordo, tudo bem? Estabelecido entre o parlamento e o monarca. Carlos II, que se afasta, outro nobre ascende, assume o posto do antigo Stuart, Guilherme de Orange, né? Casado com a filha de Carlos II, e assume, nesse primeiro momento, monárquico inglês, apelidado, né, levando esse nome de Momento Glorioso ou Revolução Gloriosa, última fase
nas revoluções inglesas. Então, descarta a letra D. C. Proibição das práticas puritanas, fazendo com que muitos membros do movimento migrassem. Eu falei alguma coisa sobre Inquisição puritana, perseguição puritana na Inglaterra? Não comentei sobre isso. Uma invenção essa questão. Reformulação e fortalecimento do parlamento inglês num golpe militar conhecido como Revolução Gloriosa? Perfeita colocação. Se a gente estivesse falando do final da Revolução Inglesa, mas não. Esse texto, né, ele nos situa naquele período, né, pós-mortem de Oliver Cromwell, onde seu filho assume por um período de tempo, mas logo depois é colocado para escanteio, descartado. Né? Então, gabarito, né, é a letra A, queridos. Então, deposição já no ano seguinte de seu filho e sucessor, Richard Cromwell, permitindo o início da fase de restauração, ou seja, aquela fase que a dinastia Stuart volta, né, ao cenário político da Inglaterra, né, quando o filho de Cromwell é afastado e Jaime, os segundos, os filhos, né, da primeira geração assumem a liderança monárquica da Inglaterra nesse período, tá certo? Tudo bem? Show? Essa é uma questão que ela demanda muita atenção. Tem que ter muita atenção, né? Porque está cheio de afirmativas, né? Tem algumas afirmativas corretas, mas não estão no lugar errado. Né? Estão no lugar errado. Né? Então, essa é o grande desafio das questões de alto nível de história que vocês têm acesso com toda a certeza. Beleza? Show? Então vamos lá para a saideira. A questão de número 5. É uma questão diferente, né? Porque tece comentários, a gente tem que dizer se está certo ou errado. Então vamos aos poucos, né? Da forma que a gente fez a questão de número 3. Vamos lá. As transformações. Mas antes, quem escreveu esse texto de apoio? Minha dica, né? Sempre vejam quem escreveu. Né? Quem é? É um documento histórico, né? Ou é um historiador interpretando documentos históricos e dando o seu parecer, né? Dando sua contribuição intelectual. Nesse caso, Eric Hobsbawm é um historiador da contemporaneidade, tem uma série de livros chamada A Era, né? A Era dos Impérios, a Era das Revoluções, né? São 4 livros e nos brinda com essa passagem sobre a Revolução Industrial Inglesa, né? Até o imperialismo inglês. Ele faz um recorte temporal dessa temática, né? Entre a Revolução Industrial e o imperialismo inglês do século XIX. Então, vamos lá? As transformações desencadeadas pela Revolução Industrial Inglesa foram muito mais sociais que técnicas. Tendo em vista que é nessa fase que se aprofundam as diferenças entre ricos e pobres, né? Assunto que a gente viu na aula passada, né? Quem ficou rico? Quem ficou, né, pobre? Quem teve oportunidade de ascensão? Quem não teve? Quem faliu? Enfim, foi uma evidência, né? essa condição, né? Revolução Industrial. Ela foi, lembra do meu artigo, melhor dizendo, do meu documento que eu passei para vocês, né? Da nossa preocupação, nós como estudantes, em identificar o ponto de vista, né? de quem foi, de quem está falando sobre a Revolução Industrial, né? Existe uma versão do proletariado, né? E existe a versão do burguês, né? Então, de onde está se partindo a ideia para se discutir sobre a Revolução Industrial? Esse assunto que nós estamos tratando. Então, vamos lá. Sobre o impacto social da industrialização nas relações entre campo e cidade na Inglaterra, considere as afirmativas a seguir. Vamos dizer qual que está certo e qual que está errado. O desenvolvimento agrícola e o cercamento dos campos para a criação de ovelhas
expulsaram um número crescente de trabalhadores do campo para as cidades, constituindo um exército de mão de obra barata de reserva para a indústria. É isso mesmo, tá correto, né? Então, chegavam lá milhares de trabalhadores querendo emprego, né? Daí 2 ou 3 falam, não, nessas condições eu não quero não, porque você está pagando muito pouco, o patrão. E o patrão responde assim, eu estou pagando muito pouco, então vai aqui para o lado que tem mais 100 mil ali que querem esse posto de trabalho, ok? Então, fica aí na sua, beleza, vai procurar outro que tem mais gente aí querendo, tá? É pegar ou largar, justamente. Tá? Foi isso que aconteceu. Então, a questão de número 1, opção número 1, tá correta, dá o certinho aí. Vamos lá. Questão número 2. Afirmativa número 2. A industrialização encontrou as melhores condições para florescer em Londres, a maior cidade do reino, onde a monarquia aliada à burguesia abriu mão de impostos sobre a terra para favorecer o crescimento econômico. Olha, vírgula, no mundo dos sonhos. Então descarta essa. Porque monarca, nobre, abrir mão de imposto, né, de direito, né, direitos milenares, só no mundo dos sonhos. Então, essa questão está correta até aliada à burguesia. Ok, houve uma aliança. Né? Essa é uma das evidências desse momento, desse mundo moderno na Europa. Mas monarca, o nobre, jamais vai abrir mão, né, de regalias, né, para poder pagar mais e transformar algo social. Não, negativo, descarta 2. Está correto. Está incorreto. Beleza? 3. A indústria desencadeou a exploração extensiva e intensiva de recursos naturais, causando a poluição do ar e da água com consequências graves, sobretudo para a qualidade de vida das populações mais pobres. Corretíssimo. São os resultados, né? Quem pagou o preço das indústrias, poluindo a própria natureza. Tá certo? Então, beleza, temos a 1, a 3, vamos ver a 4. O aumento da população urbana provocou uma crise de moradia, com o encarecimento dos aluguéis e a ocupação de lugares insalubres, o que tornou ainda mais precárias as condições de vida da classe operária. Corretíssima, galera. Né? Corretíssima questão. Esses foram os efeitos, né, da Revolução Industrial do ponto de vista social, do ponto de vista do proletariado. Né? Nenhum proletariado ficou assim, rico, ficou com grana nos seus primeiros anos de trabalho. As condições, lembram, eram péssimas. Né? Crianças trabalhando, né? Trabalho sem preocupação com segurança, né, do trabalhador. Uma pessoa perdia um dedo, perdi o dedo, patrão, e agora? O que eu faço? Vai ali para o lado que amanhã eu falo com você. Aí quando o cara chegava sem o dedo, já tinha um cara no lugar dele. Mas, patrão, que é isso? O que acontece? Tá? Leva mal não, mas business, tchau. Pois é. Existia direito trabalhista? O direito trabalhista, nossa, claro que não. Né? Pois é. Tudo bem, queridos? Então, gabarito é a letra D. Beleza? Então, a partir desse vídeo, espero ter ajudado vocês, né, a se aproximarem, a ter mais intimidade com a matéria, né? E espero que eu volte a vê-los novamente. Tudo bem? Então, queridos, essa foi uma aula de revisão de quais conceitos? Falamos sobre Revolução Científica, falamos sobre Iluminismo, falamos sobre Revolução Inglesa e falamos sobre Revolução Industrial. Né? As causas, as consequências econômicas, as consequências sociais. Tudo bem? Então é isso. Termino aqui e aproveito um dia e também bom estudo. Valeu, galera. Tchau, tchau.